também. Então, leiam o texto antes de tentar resolver, tá? Aperta pause, mas eu vou já ler para vocês aqui. O carro percorre de Aparecida a São Paulo em 2 horas. A uma velocidade média de 100 km por hora. Não é que ele vai andar toda hora a 100 km por hora. Que na média, a velocidade dele foi essa. Tá? Em quanto tempo, ó a pergunta, em quanto tempo ele levaria se a velocidade média fosse a 80 km por hora? Aí então eu vou ter que ver o que está mudando para colocar o nome das colunas. O que está mudando aqui? Podem falar. Tempo e velocidade? Tempo e Velocidade. Tanto faz a ordem que você for colocar, tá? Eu vou colocar tempo aqui e vou colocar velocidade aqui. Só que aí vamos colocar as unidades de medidas. Pelo texto, o tempo vai ser dado em quanto? Horas. Então eu vou colocar horas aqui. E a velocidade vai ser dada o quê? Quilômetro. Eu pergunto, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Certo? Então, eu dei o nome a colunas e aí já coloquei as unidades de medidas certas. Quando eu for colocar o tempo aqui, tem que estar em horas. Se tiver em minutos, tem que passar para horas. Se a velocidade estiver em metros por segundo, tem que passar para quilômetro por hora. Enfim, as unidades têm que estar casando aí. Aí vamos agora colocar na ordem certa. Em 2 horas, a velocidade de 100 km por hora. Então, 2 horas, só o 2, 100 km por hora. Não coloque, vocês estão me ouvindo? Está gravando aí, não está? Muita gente faz isso, muita gente vai colocar aqui assim. Se você fizer isso, está errado. Tá? Você não vai colocar porque você já colocou a unidade medida aqui. Você só vai colocar um 100. Entenderam? Certo? Aí, uma pergunta. Em quanto tempo? A pergunta é quanto tempo? Coloca X. Levaria se a velocidade fosse a 80 km por hora. Coloquei 80. Vamos agora comparar essa coluna com a coluna que tem o X. Então, é essa coluna comparada com essa. E aí, mano, você pode comparar do jeito que você quiser. Não precisa nem olhar os números. Tem gente que fica fixando no número. Ah, pessoal, diminuiu de 100 para 80. Você pode pensar em qualquer coisa que não precise ser preso aos números. Então, eu vou pensar na velocidade e tempo. Quanto mais velocidade, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para fazer o percurso? Menos Quanto tempo. mais velocidade, mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Menos tempo. Certo? Professor, mas aqui professor, aqui o tempo, a velocidade está diminuindo. Por que você está falando mais velocidade está diminuindo? Como eu falei antes, não interessa o que está escrito aqui no momento. É só comparar uma grandeza com a outra. Quanto mais velocidade, menos tempo eu levo. Então, essa velocidade, ela é inversamente proporcional. Portanto, você vai vir aqui chamar de IV. Não é na coluna que tem o X, é na coluna que tem os números. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? É na coluna que tem o número. Agora, copie a primeira coluna que tem a variável, coloque igual e vai inverter a segunda. No exercício anterior a gente não invertia, porque era DP. Como esse é IV, né? Diretamente, não é IV, né? Inversamente proporcional ou IP, eu acho que é melhor chamar de IP. Inversamente proporcional. Então eu vou pegar esse 80 e colocar para cima e esse 100 colocar para baixo. Certinho? Depois que eu fiz isso, sejam felizes. Mas antes de multiplicar em cruz, simplifica. Você pode simplificar, ó, no rascunho. Vou no rascunho simplificar 80 sobre 100, para não ficar aquela bagunça ali. Então dá para simplificar por 10, cortar os zeros, e simplificar por 2. Isso vai dar 4/5. É sempre melhor fazer assim. E, simplifiquei no meu rascunho, vou trocar aqui, 2x igual 4/5. Olha como fica mais fácil você fazer essa divisão. 4x, multiplica em cruz, igual a 2 vezes 5, 10. Passo 4 dividindo e dá até fazer de cabeça. Se você não tivesse feito isso, ia dar o quê?
Deixa eu ver. 80 dividido, nossa, 200 dividido por 80. Se você não simplificasse, ia dar 200 dividido por 80. Mas é bem melhor você fazer assim antes. Então, quando o número é muito grande, der pra simplificar, é melhor simplificar antes. Melhor. Principalmente porque a pergunta da senhorita professor, é melhor simplificar mesmo, né? Sim, porque normalmente esses números passam de 100. É 1.200, é 3.000 cacetada. Simplifica, senão você vai ter que dividir. Imagine fazer a divisão de 380, podendo dividir, sei lá, por 14, por 7. Aí você vai fazer uma divisão enorme. Quanto mais matemática você sabe, menos conta você faz. 10 dividido por 4 até fazer de cabeça, dá 2,5. Mas eu vou dividir aqui no meu rascunho longe da minha conta. Vai dar 2, 8 aqui, tá? Sobre 2, coloca vírgula, 0, 2,5. Então, x igual a 2,5 horas. Mas, como é que eu vou escrever? É estranho você falar, mano, eu andei 2,5 horas. Alguém fala isso? 2 horas e meia. E 2 horas e meia, como é que se escreve isso em minutos também? 2 horas e 30 minutos. Então, nesse caso, sua resposta vai ser o quê? Levará, ou levaria 2 horas, coloca 2 horas e 30 minutos. Certo? Professor, mas onde é que está o 30 minutos? Você calculou que é 2,5. É que 0,5 é meia hora, que é 30 minutos. Entenderam? Sim. Certo? Muito obrigado, valeu.